produção de texto. Use sua criatividade e crie uma história para tirinha abaixo. Título: Conversa de amigos. Aí vocês vão usar a criatividade e fazer qualquer história que vocês quiserem, tá? Vai ter, nas suas tem os balões, né? E eu vou dar um exemplo, tipo, conversa de amigos. Olha isso, Paulo. As abelhas gostam de flores, mas só tem 2 abelhas? Onde estão as outras? Não sei, mas sabia que as abelhas são muito importantes para nós? Ah, por isso que minha mãe diz que não se pode matar as abelhas e devemos preservá-las. Tá vendo? Por isso que eu coloquei, eles estão conversando, aí eles viram 2 abelhas e estão comentando, né, a importância das abelhas para nós, porque as abelhas produzem o mel e todos os animais, né, a gente deve preservar. E principalmente a abelha, ela está em extinção. O que é isso? Ela está desaparecendo, por isso que a gente tem que preservar as abelhas, não pode ficar matando. Lembre-se, crie um título, né, para a história, crie um início da sua história. Utilize parágrafo, né, aquele espaço que você aprendeu na sala de aula, deixe um espacinho na frente. E travessão, que é esse tracinho para indicar as falas dos personagens. Crie o final para a história. E lembre-se dos sinais de pontuação no final das frases, tá vendo? O ponto final, o ponto de interrogação, se estiver perguntando, tá vendo? Então, teve dúvida? Pode me perguntar, pode perguntar o responsável que está ajudando vocês a realizar a atividade. Mas é sempre importante a gente ter esse hábito de colocar, tá bom? Esses pontos finais. Agora nós vamos corrigir o componente curricular e história, né? Leia a definição de direitos humanos com a ajuda de um adulto. O que são direitos humanos? Direitos humanos são os direitos do homem, então são os direitos nossos que nós temos nas leis, que visam resguardar a solidariedade, a igualdade, então todos são iguais, né? A fraternidade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, que somos nós. Os direitos humanos são universais porque aplicam-se a todos os indivíduos, independente de sua nacionalidade, onde ele mora, do sexo, se é mulher ou homem, raça, se é pardo, se é branco, se é negro, credo, as religiões ou convicção político-filosófica. Então, todos têm os direitos. Naturais, sua origem é a própria natureza humana, então todos nascem com esses direitos. Inalienáveis, nenhuma pessoa pode renunciar, nenhuma pessoa pode falar assim, eu não quero, ou negociar, falar assim, você quer meu direito? Não pode. Invioláveis, não pode ser destruídos, então todas as pessoas têm esses direitos. Isso que é importante vocês saberem, tá? Que todas as pessoas têm direitos. E isso chama direitos humanos, são os direitos dos homens. E eles são universais, ou seja, independente de qualquer pessoa, ela tem direitos humanos, certo? Grava isso. Então, o que são direitos humanos e por que são universais? Direitos humanos são os direitos do homem e são universais porque aplicam-se a todos os indivíduos. Leia e escreva ao lado os 5 principais direitos dos homens desenhados nas mãos coloridas. Liberdade, escreve liberdade, igualdade, igualdade, dignidade, dignidade, paz, paz e justiça. São os 5 direitos dos homens. C. Sugestão de leitura. A professora mandou uma cartilha do Ziraldo no grupo, né, do WhatsApp, sobre direitos humanos que ela compartilhou. É muito interessante, então é uma sugestão para vocês lerem, tá bom? Literatura. Pegue seu caderno de... Na verdade, vocês fizeram no caderno de língua portuguesa, mas são as atividades de literatura.
Tente ler o poema sozinho e depois faça as atividades. A abelhinha abelhuda. A abelhinha abelhuda bate as asas sem parar, pousando de flor em flor para o néctar coletar. A abelhinha abelhuda não se cansa de voar, cantando e rodopiando, dando cambalhotas no ar. Autora Ivanildes Gomes Rocha. Atividades. Qual é o apelido da abelhinha? Abelhuda. Escreve aí. A abelhinha coleta o que de flor em flor? Ela coleta um néctar, que são o alimento que tem dentro da flor, é o alimento das abelhas. Então, é o néctar. A palavra parar rima com a palavra coletar. Parar, coletar. Tá vendo que tem as duas palavras têm a sílaba ar no final? Por isso que rima. Então, vocês vão escrever coletar. A palavra voar rima com a palavra voar, ar. Tá vendo? Eu tenho ar, eu tenho ar também. Então, agora as atividades de arte. Estava falando para vocês o que são técnica quadrícula. O que são? São pegar uma imagem e ou ampliar ela, aumentar de tamanho, ou diminuir de tamanho. E agora tem um exemplo para vocês fazerem com essa imagem. Vocês vão ampliar, aumentar ela. Esse quadradinho aqui estava em branco, ó. Então, tá vendo? Vocês têm que aumentar o cachorro. E qual que é a dica para vocês utilizar para facilitar? Tá vendo esse número 1, 2, 3 e 4 e essas letras A, B, C e D? Vocês vão ver, por exemplo, a patinha. Tá no número 4, não tá aqui, ó, na ponta do número 4. Vocês vão vir cá, ó. E começar a desenhar a patinha na ponta do número 4. Tá vendo? Então, vocês vão usar todas as partes dos animais olhando essa numeração, olhando as letras, que vão facilitar vocês ampliar o desenho proporcional. Certo? E depois colore bem bonito o desenho. Atividade de educação física está falando sobre a modalidade, lê comigo, STEP. O que é o STEP? É um tipo de atividade física que utiliza ou tijolo, ou uma madeira, ou uma caixa de sapato. O professor Antônio utilizou uma caixa de sapato. E essa modalidade, está falando aqui, eu vou resumir para vocês o que vocês precisam saber de importante. Ela causa muito benefício para vocês na saúde, na respiração, na coordenação motora, na perda de peso. Então, por isso que é importante vocês praticarem. E vocês podem fazer essa prática de uma forma alternativa na casa de vocês, igual o professor mostra, com a caixa de sapato. Vocês vão fazer as atividades que ele mandou no vídeo e vão repetir a sequência aqui, ó, 3 vezes a sequência do exercício e 2 vezes por semana. E depois vão registrar no caderno de educação física. Tipo, aí ó, vocês vão colocar o dia, né, por exemplo, dia 24 do mês 7 do ano de 2020, dia da semana, sexta-feira. Horário, que horário que vocês realizaram a atividade? E atividade, STEP, né? Então, agora nós vamos corrigir as atividades de ensino religioso. A lenda do milho. Tabajara era um velho índio muito bondoso, então ele era bom e querido pelo seu povo. Ele chama Tabajara. A tribo estava passando por muita dificuldade. Não havia caça e a pesca estava difícil. O velho índio, ele era um índio, sentindo que ia morrer, reuniu os homens de sua tribo e disse: enterre meu corpo numa cova bem rasa. Rasa é o contrário de fundo, então não é fundo, né? Cubra-me com palavra seca e pouca terra. Espere vir o sol e a chuva. Ali nascerá alimento para toda a tribo. Após a morte de Tabajara, seu povo fez o que ele havia mandado. Sobre a cova do velho guerreiro apareceu uma planta. Suas folhas compridas lembravam a lança de Tabajara.
Sua flor vistosa parecia o cocar do chefe índio, e a tribo descobriu que sua espiga era um delicioso alimento. Foi assim que surgiu o milho, adaptação do folclore brasileiro. Então aqui tá contando uma lenda, né? Nós já aprendemos o que é lenda, são fatos fictícios, ou seja, fatos imaginários, e tem uns fatos reais também. Aqui tá contando a lenda do milho, que vocês conhecem o alimento milho. Tá falando que era um índio, né? Que ele era muito bom com o seu povo e ele tava passando por dificuldade, a tribo dele. E ele sabia que ele ia morrer, ele falou para enterrar o corpo dele numa cova rasa e cobrir com palha seca e pouca terra. E ali ia nascer um alimento para eles de fartura. E foi assim que aconteceu mesmo. E quando eles viram, nasceram algo que parecia, com suas folhas compridas, lembrava a lança de Tabajara. Então tudo lembrava o índio. E qual que era esse alimento que nasceu ali? O milho. Então é uma lenda interessante, né? Que nos faz refletir. Escreva os alimentos derivados do milho que você mais gosta. Resposta pessoal. Exemplo, pipoca, se você gosta, você pode escrever. Bolo de milho, mingau, pamonha, entre outros. Todos esses alimentos é feito do milho. Então você vai escrever os que você mais gosta. Agora vamos colorir a espiga de milho. Então vocês vão colorir bem bonito esse desenho que está aí na atividade de vocês. E é isso, alunos. Finalizamos a correção do 7º bloco dos dias 13/7/2020 a 17/7/2020. Até breve, assistente educacional Natália Amaral. Então, alunos, nos vemos na próxima correção. Wellington, Maria Eduarda e João Vitor.